é fácil para uma seita ganhar reconhecimento público. São grupos muito distantes da norma, com ideologias bizarras e que às vezes cometem crimes hediondos. Não é surpreendente que a mídia se concentre nesses grupos e os cubra a ponto de eles se tornarem famosos ou infames para o público. No entanto, alguns desses grupos passam despercebidos e evitam totalmente o reconhecimento público. E, embora tenham caído no esquecimento, suas histórias ainda são interessantes. Hoje vamos analisar 5 cultos aterrorizantes e pouco conhecidos. Número 1, Hamin Chen era um ex-professor de Taiwan que originalmente era ateu. Ele entrou em um grupo religioso que transformou sua mente e visão de mundo. Depois, saiu e criou seu próprio movimento nos Estados Unidos da América, uma religião que misturava budismo, espiritualidade e uma crença incomum em ufologia. A maioria dos membros achava que cada um tinha 3 almas. Chen dizia que a Terra tinha 45 trilhões de anos e que o sistema solar surgiu após uma guerra nuclear. Embora essas crenças fossem realmente muito fora do comum, isso não impediu que 160 membros esperançosos se juntassem e seguissem o grupo de Chen. Esses membros eram tão ricos que compraram várias casas em Garland, Texas. Segundo relatos, um dos principais motivos para eles se mudarem para Garland era porque o nome soava como Terra de Deus. O grupo havia se tornado razoavelmente bem-sucedido, e Chen conseguiu atrair um número considerável de pessoas ricas para seguirem seus ensinamentos. Porém, em 1997, Chen fez uma profecia que causaria sua queda. Ele disse que Deus apareceria em todas as TVs dos Estados Unidos da América às 0 horas e 1 minuto de 31 de março de 1998, uma afirmação duvidosa, para dizer o mínimo. Os seguidores aguardaram ansiosamente pela chegada de Deus, mas, surpreendentemente, isso não aconteceu e seus seguidores ficaram mais do que confusos. Chen afirmou que deve ter havido um mal-entendido entre ele e Deus, e por um tempo seus seguidores acreditaram nisso. Mas em 2001, o grupo já não existia mais. O paradeiro de Chen também é desconhecido, e a maioria dos membros não pode ser rastreada de forma alguma. Foi uma seita estranha e de curta duração, e talvez não tenha sido tão assustadora quanto algumas das outras mencionadas nesta lista. Ainda assim, mostra como algumas pessoas podem obter poder sem motivo aparente. 160 pessoas, incluindo algumas ricas, seguiram por anos as crenças de um verdadeiro lunático. Número 2. Em 2005, um homem que já havia gerenciado um site sobre personagens de Final Fantasy VII relatou uma história curiosa sobre sua experiência morando com fãs que levavam o jogo a sério demais por causa do site que ele gerenciava. Uma mulher que fazia a professora Royo o convenceu a morar com ela e sua parceira, que interpretava Genovo, outra personagem do jogo. O autor percebeu rápido que elas e a maioria dos colegas realmente acreditavam ser e interpretavam personagens do jogo. O autor se colocou como Zack, soldado em Final Fantasy VII, e isso significava que ele teria que fazer o trabalho pesado na casa, arranjar um emprego para sustentar os outros colegas de casa e, de modo geral, ser o provedor e responsável pelo trabalho pesado de toda a casa. Tudo porque isso combinava com o personagem que ele fazia. Genovo o vigiava como um falcão, controlando seu tempo online e impedindo que reclamasse ou pedisse ajuda na internet. O casal se recusava a tomar banho, limpar ou cuidar da casa, deixando a situação de moradia terrível e a casa em caos. Finalmente, Zack se cansou e foi embora. Após ele relatar sua experiência online, surgiram mais histórias sobre a chamada Casa Final Fantasy e seus moradores. O casal manteve comportamentos estranhos após a saída de Zack. Depois, Angel e Meyla também foram morar com eles. Isso agravou a situação. A casa tinha histórias de abuso e manipulação. Enquanto isso, Greta, uma ex-inquilina, começou a recrutar membros para sua religião criada. Ela tirava dinheiro desses seguidores e até realizava rituais estranhos com eles que aparentemente os uniam. A história é insana, com personagens igualmente loucos. Mostra fanatismo extremo e suas consequências. O paradeiro da maioria desses inquilinos é desconhecido.
Enquanto não fizerem mal a ninguém ou fundarem outro culto, talvez seja melhor que permaneçam esquecidos, para que essa situação maluca possa ser encerrada de uma vez. No entanto, essa história é necessária e serve como um alerta sobre os perigos da obsessão, então vale a pena recontá-la por esse motivo. Número 3. No fim dos anos 1960, Padre Iod abriu um restaurante natural em Los Angeles. Era um conceito estranho na época e atraiu nomes famosos como John Lennon, Yoko Ono e Marlon Brando. O filme de Woody Allen, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, exibiu o restaurante em uma cena e ele se tornou um grande sucesso. Pai Iod era um homem carismático e espiritual. Com sua nova riqueza, ele comprou uma casa nas colinas de Hollywood e criou uma comunidade de 150 pessoas que morariam lá. Essas condições de vida eram bem ruins. Era uma casa de 3 quartos, onde a maioria era jovem e via seu líder quase como um deus. Apesar do negócio de sucesso, da comunidade grande e da imagem de Deus, Pai Iod e seu grupo receberam muitas críticas. A alegação era que Iod liderava uma seita. Havia um boato de que ele tinha 14 esposas e as pessoas acreditavam que ele usava seu carisma para manipular as pessoas a fazerem sua vontade. Isso ocorreu na mesma época da família Manson, e muitos temiam que esse culto tomasse o mesmo rumo. Felizmente, isso não aconteceu. Com o tempo, Pai Iod passou a se considerar profeta ou até Deus. Mudou o nome para Yahoo e criou regras estranhas. Ele introduziu a poligamia na comunidade, permitindo múltiplos parceiros, originando a história das 14 esposas. Pai Iod morreu em 1975 por causa de um acidente de asa delta e 2 anos depois, o grupo se dissolveria sem sua liderança. A maioria dos membros era grata pela experiência na comunidade, mas alguns não estavam felizes e reclamaram das condições de vida. Alguns, como a ex-esposa, chamaram Iod de manipulador com complexo de Deus. Robin o definiu como um velho sujo guiado pela luxúria. Não é tão sombrio ou controverso quanto os outros cultos desta lista, mas ainda assim é uma história fascinante sobre as ideias de poder, o conceito de comunidade e os perigos de se ter um Deus de verdade. Complexo número 4. Rock Terrill era um homem canadense que, em meados da década de 1970, conseguiu convencer um pequeno grupo de pessoas a largar seus empregos, deixar suas famílias e se juntar a um movimento religioso. A proposta era viver em comunidade unida e igualitária. O grupo foi criado em 1977 e logo se percebeu que ideias de unidade e igualdade só valiam para seus seguidores, e não ao próprio Rock. Eles construíam a cidade e trabalhavam exclusivamente para ele, enquanto ele apenas observava. Por isso, ele comparou seus seguidores a formigas e chamou o grupo de crianças do formigueiro. Um ano após formar a seita, Rock disse que Deus lhe revelou o fim do mundo e a necessidade de o grupo se preparar. Isso não ocorreu, mas ele convenceu seus seguidores de que foi erro de cálculo e a seita continuou. Este exemplo mostra como ele manipulava e usava seu carisma para impor regras rígidas aos seguidores. A principal regra era que as mulheres do grupo deveriam procriar com ele para aumentar a comunidade. Rock teve 20 filhos com 9 mulheres, fazendo a comunidade chegar a 40 membros nos anos 1980. Rock ficou cada vez mais abusivo e passou a punir severamente seus seguidores. Às vezes, isso envolvia comer animais mortos ou até atirar uns nos outros, entre outras coisas assustadoras. Em 1989, Solange Bolliard, membro da seita, foi tão abusada que morreu pelos ferimentos. Rock foi preso naquele ano e, em 1994, declarou-se culpado de homicídio em 2º grau, recebendo prisão perpétua. Ele foi um dos piores líderes de seita já registrados em manipulação e abuso. Ele acabou sendo morto por seu companheiro de cela em 2011 e é justo dizer que não deixará saudades. Número 5. Saul B. Newton, psicoterapeuta canadense, acreditava que a família tradicional americana era a principal causa das doenças mentais modernas. Ele achava que romper normas libertaria as pessoas e resolveria seus problemas. Ele e sua esposa, a doutora Jane Pierce, fundaram o Instituto Sullivan em Nova York em 1957,
e passaram a atender vários pacientes individualmente. Até agora não parece ruim. Eles ajudavam as pessoas a entender seus problemas e testavam técnicas diferentes. Se eles só ajudassem necessitados, não estariam nesta lista. Como você imagina, as coisas ficaram estranhas. Muitos pacientes moravam em um dos 3 prédios comprados pelo casal. Sem limites definidos, alguns terapeutas passaram a dormir com pacientes. Isso obviamente causou muitos problemas, mas na verdade não foi isso que causou mais controvérsia, porque havia outra regra estabelecida, que era ainda mais problemática. Os membros eram incentivados a cortar laços com seus amigos e suas famílias, e isso, aparentemente, era para se afastar do tradicionalismo e ajudá-los a se adaptarem mais facilmente às suas novas vidas. Provavelmente, essa regra foi criada para impedir que membros contassem aos seus entes queridos sobre os tratamentos prejudiciais nesses prédios. Eventualmente, o instituto se mudou para Orlando e, em 1991, Saul Newton morreu e a seita basicamente desapareceu. Depois, ex-membros elogiaram e criticaram Saul Newton. Alguns chamaram seus métodos de eficazes e não convencionais, outros de tirânicos e abusivos. Opiniões divergiam, mas o consenso era que Saul Newton era líder de seita. Os Institutos Sullivan foram uma das comunidades mais estranhas de Nova York em décadas.